Olá, alunos! Retornamos aqui para dar continuidade com o nosso projeto do GDevelop 5. Então agora eu vou criar os nossos objetos e depois eu vou organizar as camadas desses nossos objetos também, conforme eu falei na última aula, que eu não ia criar as camadas dos objetos na aula anterior para não poder ficar muito longo. Então aqui eu vou focar nessa aula aqui, principalmente na questão dos objetos que nós vamos estar utilizando na cena, que seria aqui o player e também o local onde que o player vai estar se movendo. Então basicamente nós vamos precisar de quê? Criar aqui um objeto do tipo sprite, que o sprite é onde que eu quero colocar objetos animados na cena, que eu posso utilizar, mover na cena também. Esses objetos animados que eu vou estar utilizando, que pode ser o inimigo ou o próprio player, ou alguma plataforma que se move também na cena, que eu posso estar utilizando. Nesse nosso caso aqui agora nós vamos criar o player. Então eu vou chamar esse objeto de player e vou adicionar uma animação para ele, só que eu não vou utilizar uma animação em si, que é um personagem se movendo, por exemplo. Eu vou adicionar aqui uma imagem mais estática, que é um quadradinho. Então aqui, depois que adicionar a animação, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, para editar com Pascal. Vou definir aqui também, dentro do nosso projeto, o tamanho dessa minha imagem. Então aqui eu aconselho vocês a utilizarem a questão de proporção das imagens, dependendo da sua resolução. Se a sua resolução for muito pequena, por exemplo, você não vai colocar o player muito grande para poder estar trabalhando na cena. Então vocês têm que utilizar aí o bom senso na hora que for trabalhar com seus objetos. Vamos testar aqui, ó, 32 por 32. No meu caso aqui está aparecendo 32 por 32. Pode ser que o seu apareça um valor diferente se for a primeira vez que você estiver utilizando aí o GDevelop. E essa opção aqui, ó, provavelmente ela deve estar marcada. Então essa opção aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai permitir, se eu marcar essas opções aqui, ela vai me permitir, por exemplo, com que o meu objeto, aqui, ó, nesse caso aqui, essa opção aqui, ó, ela vai manter a proporção do meu objeto. Então essa opção aqui, se eu colocar aqui 16, ele vai permanecendo tanto na largura e na altura como 16. Se eu colocar 32, ele vai permanecer com 32. Então mesmo que esteja aqui algum valor 32 por 32 aí no seu editor, vem aqui nessa opção e clique em Resize. Eu vou deixar essa opção aqui, ó, vou deixar como Resize. Então esse aqui é o tamanho da nossa imagem. Eu vou pintar ela como um todo, eu vou colocar aqui, ó, vocês podem vir aqui nesse baldinho aqui, clicar aqui na cor, vou colocar ela um azulzinho, né? Vou chamar aqui de player, o nome dessa minha imagem. Você também, pessoal, você pode escolher aqui, ó, o local onde que você quer salvar essa minha imagem. Aqui para mim não está aparecendo, eu não sei porquê. Se você clicar aqui, ó, bem aqui no cantinho, no meu aqui não está aparecendo, que é o local aqui, nesse último botão aqui, onde você vai escolher o local onde você quer salvar a sua imagem do seu projeto. Eu gosto de organizar isso em pastas. Tudo que for sprite, tiles, eu gosto de separar isso. Por exemplo, inimigos, entre outros detalhes, para poder ficar mais organizado o meu projeto. Igual, por exemplo, eu posso criar aqui uma pasta onde que eu vou colocar aqui todos os meus sprites. Por exemplo, chamar aqui de sprites. Então dentro dessa pasta aqui eu posso colocar todos os meus sprites, ou seja, tanto inimigo quanto player. Eu posso criar uma outra pasta aqui chamada de background, onde eu vou colocar meus planos de fundo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa pasta aqui chamada de sprites, onde eu vou estar colocando todos os meus objetos. Dentro dessa pasta sprites aqui eu vou criar uma outra pasta chamada de player, que aqui é onde que eu vou salvar todos os meus sprites de player. Lógico que aqui é um projeto simples, mas já estou dando aqui uma questão de organização para vocês. Porque se aqui tiver a questão de animações, então todas as animações do seu player vai ficar dentro dessa pasta. Se você criar uma outra pasta chamada inimigos, então os seus inimigos vão ficar todos organizados dentro daquela pasta. Eu aconselho vocês fazerem
dessa maneira. Você pode colocar, separar pelos nomes dos inimigos, os nomes dos seus NPCs também, que vai ficar bem bacana. Então aqui os sprites, né? Vou selecionar aqui essa pasta que eu criei, deixar selecionado. Vejam só que aqui em cima que já mudou o local onde estou salvando a imagem, e vou mandar salvar. E vou adicionar aqui o behavior. O behavior é o que vai dizer que o comportamento do meu objeto. Eu vou colocar aqui um behavior do tipo platform character, que é onde que eu posso controlar o meu personagem. Então, existem vários tipos de behaviors dentro do develop. Vou deixar aqui a opção padrão, depois nós podemos alterar essas opções, aplicar. Se eu quiser, eu posso arrastar aqui, ó, esse personagem aqui, esse meu objeto, para dentro da minha cena. Se eu executar aqui o develop, clicando aqui na setinha, eu consigo visualizar o objeto se movendo. Então veja só que ele caiu por quê? Ele caiu porque é um objeto do tipo plataforma, platform character, que vai se mover, então há uma gravidade sendo aplicada nele. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos adicionar aqui um objeto que vai ser representado pelo chão. Você pode tanto utilizar o sprite como o tile sprite. Dependendo da imagem que você utilizar, o tile sprite vai ser mais indicado, que você pode repetir a sua imagem. Dependendo do sprite do chão que você for utilizar, o sprite vai ser mais indicado. No nosso caso aqui, como a gente vai colocar somente uma única cor só, eu vou utilizar aqui o tile sprite. Vou escrever aqui como chão, tá? Pode colocar como floor, ground, né? Dependendo de como você estiver escrevendo aqui, vamos colocar como ground, já que estamos utilizando aqui em inglês. Vou deixar aqui 32 por 32 mesmo. Depois a gente pode ativar, aumentar o chão de acordo com a gente precisar. Criar aqui a imagem. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou clicar aqui no cantinho, onde você deve estar aparecendo aí o botão aí. Opa! Ver se eu consigo visualizar aqui. Cliquei aqui no botão. Vou criar aqui uma outra pasta desses meus sprites aqui, que eu vou chamar de tiles. O tiles é onde que eu vou colocar todos os objetos que vai representar alguma imagem que eu vou estar colocando como piso para o meu personagem. Tiles, deixar aqui, selecionar, chamar aqui de chão. Vou redimensionar, vou deixar essa imagem aqui com padrão. Lembre de deixar isso aqui marcado com padrão também. E vamos clicar aqui em Resize. E o chão, aqui, vamos colocar ele verdinho. Opa! Verdinho aqui e vamos pintar. Salvou o nosso chão aqui. Tem um detalhe aqui, ó. Eu poderia ter colocado aqui, ter escrito aqui o nome da imagem como ground também, já que eu coloquei o nome do objeto como ground. Apenas foi um erro aí apenas foi um detalhe, tá? Mas o correto é sempre você colocar sempre o mesmo nome. Eu acabei esquecendo e acabei escrevendo em português mesmo. E vamos colocar aqui o behavior, que vai representar aqui o chão, que é esse plataforma aqui, ó, que é onde que o player vai poder andar, onde os personagens vão poder andar. Aplicou. Vamos adicionar aqui, vamos arrastar, movimentamos e executamos. Então aqui o player já pode se movimentar no chão. Eu posso pular normalmente. Veja só que nós já criamos aqui um pequeno joguinho sem utilizar nenhuma linha de código, mas só que o interessante é você programar os seus eventos. Então na próxima aula nós vamos já começar a utilizar os eventos também, e já vou começar a organizar aqui também as nossas camadas para definir aqui o plano de fundo e colocar aqui alguns eventos também, tá? Possivelmente eu posso estar criando primeiro o background, né, e depois colocando aí os eventos. Então, até a nossa próxima aula.